Olá, tudo bom? Bom, o assunto da nossa aula de hoje é coesão textual. Você já sabe que a coesão textual ela está relacionada ao fato de que, para que o texto se transforme em uma unidade de sentido, ele precisa articular bem as suas ideias. Essa articulação harmônica, a ligação correta entre as partes do texto, é que fazem de um emaranhado de palavras um texto. Na realidade, a gente não pode chamar qualquer conjunto de palavras de texto. Para isso, é preciso que essas palavras estejam bem conectadas, que elas transmitam um determinado sentido e que elas juntas formem uma unidade. É daí que vem a palavra coesão. Tem a ver com a ligação harmônica entre partes. A coesão não é uma propriedade unicamente textual. Pode existir coesão entre pessoas, coesão dentro de uma empresa, coesão entre jogadores de um time de futebol. A coesão está muito relacionada a aspectos ligados a relacionamento, a conexão entre elementos, ok? E para que um texto, portanto, seja entendido como tal, para que a gente possa reconhecer uma unidade linguística como texto, é preciso que ele faça as corretas relações coesivas. É por isso que a gente estuda esse assunto, para que a gente possa escrever melhor e para que a gente possa também ler e compreender melhor aquilo que a gente está lendo, certo? Então a gente pode dizer que um texto coeso, um texto que apresenta coesão textual, ele tem características que promovem a textualidade, ou seja, a transformação de meras palavras em texto. E ela está relacionada à conexão, à ligação harmônica entre as partes do texto, certo? Como em qualquer construção, o texto também depende de uma boa conexão entre as partes, para que ele se edifique e para que ele faça sentido, para que ele tenha também uma propriedade que a gente chama de coerência. Tudo bem? Bom, a gente sabe que a coesão ela pode se dividir em dois tipos, certo? O primeiro deles é a coesão referencial, que tem a ver com a ligação e as referências feitas a palavras que estão dentro ou fora do texto. A coesão referencial tem a ver com apontamentos. Quando você, dentro de um determinado texto, faz referências a palavras, a ideias que foram anteriormente mencionadas, ou ainda a coisas que serão ditas, ou até mesmo a elementos que estão fora do texto, como elementos que indicam, por exemplo, o posicionamento das pessoas do discurso naquele texto, o posicionamento do interlocutor, o posicionamento do próprio locutor, quando você emprega determinadas palavras que se referem a elementos que não estão exatamente dentro do texto, ok? Além disso, nós temos também a chamada coesão sequencial. Essa ideia de sequência, ela nos diz muita coisa, Quando eu penso em sequência, eu penso em progressão, em encadeamento de ideias. E é justamente esse o papel da coesão sequencial. Promover a progressão temática. Esse é um dos aspectos mais importantes de um texto. Se você não consegue avançar com as suas ideias no texto para chegar a uma conclusão, o seu texto tende a ficar num círculo vicioso. Ele tende a ser um texto confuso, um texto sem objetivo, um texto em que as ideias não estão claramente expressas. É por isso que a coesão é tão importante. A coesão sequencial, portanto, ajuda nesse processo. E de que maneira a coesão sequencial ela vai ajudar a fazer o encadeamento das ideias? Através de quais mecanismos de coesão eu posso promover a coesão sequencial? Bom, basicamente a coesão sequencial ela pode se dividir em coesão por conexão, ou seja, através do uso de algumas palavras e alguns elementos que são responsáveis por estabelecer relações de sentido, como, por exemplo, as conjunções, ou ela pode ser também estabelecida por justaposição, quando eu emprego determinadas palavras, determinadas expressões que ajudam a contextualizar aquilo que está sendo declarado e desenvolvido ao longo do texto. Então, a gente já vai começar a aprofundar um pouco mais esses dois tópicos, coesão sequencial por conexão ou por justaposição. Tudo bem? Então, até a próxima!